A história da conquista do Monte Sião é cheia de exemplos de heroísmo, de ousadia e de fé na promessa de Deus. É algo assim magnífico, uma das histórias mais belas da Bíblia e pouco conhecidas, na verdade. Porque quando nós lemos na Bíblia sobre o Monte Sião, nós chegamos a ter a impressão de que ele sempre foi do povo de Israel. E não. Até quase 400 anos depois do povo já ter entrado na Terra Prometida e conquistado aí mais de 90% do território, o Monte Sião, ou seja, Jerusalém, ainda não estava no controle do povo de Israel, e sim de um povo inimigo, um povo pagão chamado os jebuseus. 400 anos, você pode imaginar, quase o mesmo tempo que o povo ficou escravo em Israel, no Egito. Quer dizer, Josué entrou na Terra Prometida, foram conquistando lá Jericó, as outras cidades, etc. Conquistando, mas tentaram conquistar Jerusalém, não conseguiram, acabaram tolerando os jebuseus ali, aprendendo a conviver com eles, né, permitiram. E vieram, depois de Josué, nós tivemos ali, quantos reis passaram na história de Israel entre Josué e Davi? Você vê todos os juízes, não é? Entre eles Sansão, Gideão, Baraque, Jefité, todos os juízes que passaram ali. O próprio rei Saul, até que Davi, quando os jebuseus já estavam debochados, já estavam enraizados ali e tão ousados que falaram para Davi assim: olha, se você quiser entrar aqui, até os nossos paralíticos e cegos vão expulsar você e o seu exército. E Davi falou: ah, é? Tá bom, pode me esperar. E então Davi entrou de uma forma heróica, você pode ler isso depois lá no livro de 2 Samuel, capítulo 5. Na verdade, é ali que Joabe, né, se fez capitão do exército de Davi, porque ele foi o que teve o ímpeto de ir lá e penetrar a fortaleza dos jebuseus. E então Davi entrou pela porta da frente de Jerusalém e tomou posse da cidade. Aquilo que eles diziam, você não vai entrar aqui, ele não só entrou, como entrou pela porta da frente. Os primeiros a morrerem foram os coxos e cegos. Desculpe a risada, né? É claro que não foi legal para os coxos e cegos, mas eles, os inimigos, né, de Israel, pediram, brincaram com Deus e com o seu servo. Mas o que chama atenção na história, para mim, uma das coisas que chamou muita atenção, foi que está escrito lá no versículo 10 que Davi, tendo tomado a fortaleza de Sião, ia crescendo cada vez mais, aumentando e crescendo, porque o Senhor Deus dos exércitos era com ele. O Senhor Deus dos exércitos era com ele. Então, nós temos a pergunta: mas o Senhor Deus dos exércitos de Israel também não era com Josué? E com todos os outros juízes que vieram depois de Josué e antes de Davi? Deus não era com Gideão, com Sansão, com os outros? Se Deus era com os outros tanto quanto era com Davi, por que só Davi conseguiu conquistar Jerusalém? É uma pergunta que não quer calar. E aqui a gente encontra um dos grandes segredos da Bíblia, não é? Que é o papel do ser humano na conquista das promessas de Deus. Deus faz as suas promessas. Ele fez milhares de promessas que estão escritas na Bíblia. Ele dá o Espírito Santo sem medida. Ele não dá mais para um e menos para outro. Ele dá o Espírito Santo igual para todos. Quem tem o Espírito Santo tem o Espírito Santo. Se eu tenho o Espírito Santo e você tem o Espírito Santo, é o mesmo. Eu não tenho mais que você. Ninguém tem mais que ninguém.
Aliás, quem tem o Espírito Santo tem o mesmo Espírito que estava em Jesus, o mesmo Espírito que estava em Davi, o mesmo Espírito que estava nos outros, nos apóstolos, etc. O mesmo Espírito, não é mais, não é menos. Então, por que a diferença em resultados? Por que a diferença? Porque um conquista Jerusalém e outros tentam antes dele e não conquistam. Se o Senhor era com todos eles. Então nós entendemos aqui que, como também já está escrito na palavra de Deus, que o espírito do profeta está sujeito ao profeta, quer dizer, o Espírito Santo está sujeito ao nosso espírito. Você tem que ter entendimento do papel do seu espírito, porque você tem um espírito, nós somos como Deus. Deus é uma trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós somos corpo, alma e espírito. Então, o Espírito Santo pode estar dentro de você, mas qual é o seu espírito? Que tipo de espírito você tem? Porque o Espírito Santo dentro de você, ele passa pelo seu espírito, ele depende da liberdade ou não de trabalhar em você que o seu espírito dá a ele. Como a água que passa por um cano, por um canal, por um duto, depende da largura, do diâmetro, né, da capacidade daquele duto para passar, para fluir, e mais do que aquilo não vai passar, porque o duto limita o volume de água, o Espírito Santo também, ele passa pelo espírito humano para agir na vida da pessoa. Então, se os que vieram antes de Davi olharam lá para os jebuseus e falaram assim, é muito difícil, não dá, olha, eles moram numa fortaleza, é uma montanha, eles estão lá todos cercados, todos armados, nós já tentamos, inclusive já colocamos fogo lá e não deu certo. É um povo assim muito teimoso, muito forte e tal. Se alguns disseram que não dava e desistiram, então a promessa de Deus ficou por se cumprir. Jerusalém estava incluída na promessa da terra prometida. Se havia um lugar incluído, era Jerusalém, porque estava no centro de Israel e seria o lugar onde o templo iria ser construído, o lugar escolhido por Deus para colocar o seu nome. Se tinha um lugar que Deus tinha dado ao povo de Israel, era Jerusalém, mas Jerusalém continuou por séculos na mão dos inimigos. Por quê? Porque até então, até Davi, os que vieram antes dele tiveram esse espírito de contemporizar a situação, de explicar, não, mas também, poxa, eles estão aí, não estão fazendo mal a ninguém, deixa eles lá no canto deles, a gente fica aqui e tal, pra que morrer mais gente e tal, derramar sangue? Então, sabe, aquela coisa, não pode com eles, junte-se a eles, e aí foram aprendendo a conviver com os jebuseus. Isso é um espírito. Quer dizer, uma forma de pensar. Quando a gente fala espírito, o espírito está ligado à nossa forma de pensar. Então, se a minha forma de pensar é, não, tá bom assim, o Espírito Santo está limitado. O Espírito de Deus, o Espírito da criação está limitado em mim pelo meu espírito. Se eu penso não vai dar certo, se eu penso, olha, não tem mais jeito para o meu casamento, o Espírito Santo vai fazer o quê? Ele está limitado à minha decisão. Deus não tira o nosso poder de escolha, a nossa capacidade de pensar, de tomar decisões. O Espírito Santo não anula o nosso espírito. Ele está sujeito ao nosso espírito. Então, eu vejo que Jerusalém foi tomada por Davi e seus homens porque nele houve um espírito diferente. Nele houve um espírito diferente. Quando ele viu aquele desafio, aquele desaforo dos jebuseus, ele teve o mesmo espírito quando ele ouviu os desaforos de Golias. Quando Davi ouviu Golias gritar e amaldiçoar Israel e o Deus de Israel, ele falou, subiu um calor dentro dele e falou, quem é esse incircunciso? Como ele ousa falar assim do exército do Deus vivo?
Davi sentiu dentro dele aquela afronta. E ele falou, isso não vai ficar assim. Deus não vai permitir, não é possível que Deus vai permitir que isso aconteça. Então ele foi para cima do Golias, movido por essa afronta. Da mesma forma que ele foi para cima dos jebuseus, quando os jebuseus o afrontaram. Então, lição para hoje. Anote aí, porque vai cair na prova. O Espírito de Deus está sujeito ao seu Espírito. Por isso que, às vezes, nós temos que orar a Deus para trocar o nosso espírito. Sabe, você já ouviu falar de troca de espírito? É, trocar. Ó, meu Deus, tira o meu espírito covarde, me dá um espírito corajoso. Meu Pai, eu tenho um espírito muito negativo, eu sou uma pessoa muito negativa. Tira esse espírito negativista dentro de mim e eu quero ter um espírito que crê mais que as coisas sim vão acontecer conforme está escrito na tua palavra. Eu tenho um espírito de dúvida, meu Deus. Tira esse espírito de dúvida de dentro de mim. Eu tenho um espírito emotivo, eu sou uma pessoa muito emotiva, eu choro muito, eu guardo mágoa facilmente. Eu tendo a acreditar mais nas mentiras do que na tua palavra. Sabe, meu Deus, eu tenho um espírito assim de orgulho. Você sabe o espírito que você tem. Você sabe. E se esse espírito que você tem está te atrapalhando, então é melhor você pedir a Deus para trocar de espírito. Você tem que lutar contra isso. Deus troca, Deus dá um espírito diferente. Está lá escrito na palavra dele que ele colocará um espírito novo dentro da gente. Troca o coração e troca o espírito também. Então, e não é Espírito Santo aqui não, aqui é o espírito humano mesmo. Mas você tem que querer, você tem que reconhecer e abrir mão desse espírito ruim que você tem. E aí sim, talvez aquelas promessas que você ainda não viu cumpridas na sua vida já foram feitas, mas os jebuseus estão sentados em cima delas, você vai expulsar esse jebuseu porque o teu espírito não vai aceitar uma promessa feita de Deus para a sua vida e não cumprida. Se você chegou até aqui, é porque você quer ser uma pessoa melhor. Eu te desafio a escolher uma coisa que você aprendeu no vídeo de hoje, colocá-la em prática. Eu te vejo aqui na próxima vez.